Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai ver o conceito de continuidade de funções de duas variáveis, mais uma vez iniciando a videoaula com uma revisão de cálculo 1, de funções de uma variável. Então, o conceito de continuidade, em um certo sentido, é bastante intuitivo. Por exemplo, se a gente olhar para essa função de cálculo 1, de uma variável, que está aqui em amarelo, intuitivamente a gente diria que essa função ela não é contínua. E, de fato, ela não é. Por quê? Ela tem uma quebra aqui no x é igual a 2, e a gente afirma isso mais concretamente dizendo que o limite dessa função, quando x se aproxima de 2, não existe. Então aqui a gente tem dois limites laterais diferentes, o limite global não existe, e a função ela não é contínua. Aqui a gente tem uma segunda função com bolinha aberta no x é igual a 2. Então, se a gente olha essa função, intuitivamente, a gente também diria que essa função não é contínua, como é de fato o caso. E aqui essa bolinha aberta, nesse caso, quer dizer que a função ela não está definida em x é igual a 2. Esse ponto não pertence ao domínio da função. Então, aqui a gente diria que essa função ela não é contínua porque ela sequer está definida no ponto x é igual a 2. E mesmo que a gente defina a função no ponto x é igual a 2, ela continua tendo um buraco aqui, ela continua apresentando um comportamento esquisito quando x é igual a 2. Então aqui, se x é igual a 2 é um ponto do domínio, a gente vê que a gente tem um problema porque o limite ele existe, mas ele não é igual ao valor da função no ponto. Então a função ela também não é contínua. E é diferente do que a gente observa aqui em laranja. Aqui em laranja a gente tem uma função contínua. Por quê? Porque o limite existe, o limite da função quando x se aproxima de 2, e aqui o limite da função ele é igual ao valor que a função tem no ponto. Então aqui a gente tem uma função contínua, e a gente está enxergando aqui a definição que a gente usa de continuidade, que é o limite da função no ponto existir e ser igual ao valor que a função assume naquele ponto. Necessariamente um ponto do domínio da função. É essa definição que a gente vai colocar aqui para funções de duas variáveis. Então, aqui na nossa definição, a gente tem uma função de duas variáveis. Ela é dita contínua em um ponto AB do seu domínio. Necessariamente aqui essa discussão faz sentido para pontos do domínio da função. Se o limite da função existe e é igual ao valor da função no ponto em questão, que é o ponto AB. Se essa condição não ocorre, a gente diz que a função ela é descontínua nesse ponto. E a gente usa essa expressão f é contínua, de um modo geral, sem se referir a um ponto específico. Quando a gente diz que a função ela é contínua, a gente quer dizer que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. E o que a gente visualiza já aqui é que a definição de continuidade ela está construída em cima da definição de limite. E a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença, a diferença dos limites, e assim por diante. Então, todas aquelas propriedades bem redondinhas que a gente tem para limite, elas se transferem imediatamente para a continuidade, no seguinte sentido. Se nós temos duas funções que são contínuas em um determinado ponto AB, então a soma delas, a diferença delas e o produto delas também vai resultar em uma função contínua. E isso vem diretamente do fato de que essas propriedades funcionam bem também em relação a limite. E o quociente de funções contínuas também resulta em uma função contínua, desde que o denominador não se anule no ponto em questão. Aqui a gente está discutindo continuidade em um dado ponto AB. E assim a gente já consegue visualizar algumas funções contínuas, por exemplo, todos os polinômios a duas variáveis. A gente tem ali bloquinhos, por exemplo, a função x, a função y, são funções contínuas, sem problema nenhum. E se a gente multiplicar e somar todos esses bloquinhos, a gente obtém polinômios, que são funções contínuas também. E a mesma coisa para funções racionais. Elas são contínuas, com a observação aqui que a gente está dizendo que elas são contínuas em seus domínios. Por exemplo, essa função g, você tem pontos x e y que anulam o domínio dessa função. Ou seja, essa função g ela tem restrições de domínio, de fato.
mas considerando pontos que estão no domínio da função, nesses pontos a função ela é contínua, sem problemas, por conta do teorema 2.1.2 que a gente tem aqui. E agora nós vamos ver o segundo teorema sobre continuidade, e ele é bastante importante porque ele vai falar de composição de funções. Ele vai falar sobre a aplicação em sequência de diferentes funções em um mesmo cálculo, por assim dizer. E a gente vai ilustrar isso aqui à esquerda. O que diz esse nosso teorema? Vamos supor que a gente tem uma função de duas variáveis e um ponto AB do domínio dessa função. A gente vai supor que essa função f de x e y é contínua em AB. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma função z igual a f de x e y, certo? E um ponto AB do domínio dessa função, como nós tínhamos visto anteriormente. A gente está supondo que essa função ela é contínua no ponto AB. E aqui a gente tem a imagem dessa função f no ponto AB. O que a gente está considerando nesse teorema é uma segunda função h que é aplicada na imagem z dos pontos que a gente está considerando aqui na função f. Ou seja, a gente parte do ponto AB, aplica a função f, chega num certo valor z, e a gente está calculando uma função em cima desse valor z. Então, vamos ilustrar isso aqui com uma função concreta. Então, que tipo de coisa a gente está pensando aqui? A primeira função f de duas variáveis pode ser a função x ao quadrado mais y ao quadrado, por exemplo. Então, escolhido um certo ponto do domínio dessa função, a gente tem que essa função, simplesmente um polinômio, vai ser contínua no ponto AB em questão, por exemplo, ponto 1, 1. A gente vai calcular uma segunda função h no resultado da primeira função. Então, se a gente chamar o resultado dessa função f, se a gente chamar essa imagem de z, a gente vai considerar agora uma função da variável z, ou seja, uma função de uma variável, apenas da variável z, uma função de cálculo 1, por exemplo, seno de z. E o que diz esse teorema? Se a primeira função f é contínua no ponto AB, certo? F é contínua no ponto AB. E a função h é contínua na imagem f de AB, certo? F é contínua no seu ponto de partida B, e h é contínua no ponto de partida dela, que é f de B. Então, o que a gente conclui é que a função composta ela é contínua. Que função composta é essa, nesse caso? A função obtida por esses dois cálculos em sequência. Primeiro o cálculo de x ao quadrado mais y ao quadrado, e depois o cálculo de seno disso tudo. Isso dá origem a uma função que eu chamei de f maiúsculo, que, pelo nosso teorema 2.1.13, é uma função contínua, certo? Nesse caso, em todos os pontos de R2. E assim, com esses teoremas que a gente tem no nosso quadro, a gente já consegue visualizar por que muitas das funções que a gente trabalha são contínuas em seus domínios. Então, a gente tem os polinômios, as funções racionais contínuas nos pontos dos seus domínios, e aqui, composições como essa, já que a função seno é contínua, a função cosseno é contínua, a função exponencial é contínua nos pontos do seu domínio. Você tem várias combinações diferentes que já produzem várias funções que a gente já sabe que são contínuas por esses dois teoremas. Agora vamos ver um exemplo onde a continuidade é um pouquinho mais complicada em um determinado ponto, como o exemplo a seguir. Então, nesse exemplo, aqui à esquerda, é dada uma certa função f, está aqui a expressão dela, definida por parte, e a gente quer saber se essa função ela é contínua na origem. Bem, como a gente quer saber se a função ela é contínua em um ponto, no caso a origem, a gente vai recorrer à definição de continuidade da função em um determinado ponto, que é essa nossa definição aqui. Então, pelo enunciado da definição, o que a gente consegue ver? A gente tem que ter um ponto AB no domínio da função, ou seja, a gente tem que saber primeiro se esse ponto pertence ao domínio da função. É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer aqui, primeira pergunta que a gente tem que responder. E aqui a gente tem que a função é contínua se o limite existe, certo? Então, primeiro,
a gente vê a questão do domínio e logo a seguir a gente tem que se perguntar se o limite existe. Caso o limite exista, a gente segue para a condição seguinte, que é o valor do limite ser igual ao valor da função no ponto. Então, a gente tem que fazer essas três verificações. Se qualquer uma delas falhar, a função não vai ser contínua nesse ponto. E se as três forem verdadeiras, então a função é contínua nesse ponto. Então, com o que nós estudamos até agora, vocês já conseguem pensar nisso. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e determinarem se essa função é contínua na origem ou não, usando o roteiro dado por essas três perguntas nessa ordem. Tudo bem? Tentem fazer isso e a gente já vai agora resolver esse exemplo. Então, o primeiro ponto é a gente saber se essa função está definida na origem 00. E esse é o caso por conta da definição por parte. Essa expressão que está aqui em cima, ela não está definida na origem, mas ela é usada apenas para os pontos que não são a origem, certo? E aqui a gente tem que na origem, para 00, a função está definida e é igual a 0. Então, sem problemas, esse ponto pertence ao domínio da função. A segunda verificação que a gente tem que fazer é se o limite da função existe nesse ponto. E ele de fato existe, e o argumento é o seguinte. O primeiro ponto é que, para estudar o limite da função quando x e y se aproxima da origem, a gente considera pontos próximos da origem, mas não iguais à origem. Então, a gente vai considerar a expressão que define a função para x e y fora da origem, que é essa primeira aqui, dada pelo quociente de polинômios. Bem, aqui a gente obtém 0 sobre 0, se a gente tentar calcular o limite diretamente. Então, a gente vai fazer uma pequena manipulação similar àquelas que a gente vê na disciplina de cálculo 1. A gente tem que o numerador dessa função é uma diferença de quadrados. X à quarta é o quadrado de x ao quadrado e y à quarta é o quadrado de y ao quadrado. Então, fatorando esse numerador, a gente observa que a gente pode dividir em cima e embaixo por x2 mais y2, lembrando que nós estamos nesse caso, e a função fora da origem se escreve simplesmente como x2 menos y2. Então, com essa simplificação que nós fizemos, fica mais fácil calcular o limite da função quando x e y se aproxima da origem, coisa que a gente não conseguiu fazer diretamente, porque a gente obteve uma indeterminação 0 sobre 0. Então, aqui, o limite da função, quando x e y se aproxima da origem, é simplesmente o limite de x2 menos y2, que, quando x e y se aproxima de 0, 0, se aproxima simplesmente de 0. E essa manipulação, ela mostra que o limite existe e é igual a 0, e também mostra que o valor do limite que a gente obteve, o valor 0, é igual ao valor da função na origem, que é 0 também, pela definição por parte. Logo, essa função ela é contínua. Lembrando que o que nós fizemos fornece a continuidade da função no ponto que nós tratamos, que foi a origem, mas era isso que era pedido no enunciado. Então está resolvido o exemplo. Essa função ela é contínua na origem.